Olá, pessoas, seguidores do canal Raciocínios Espíritas. Estou aqui mais uma vez para o quadro Opinião Espírita, que é o estudo dirigido do livro Opinião Espírita, que é uma obra mediúnica psicografada em parceria de Francisco Cândido Xavier, ou melhor, por Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, e Valdo Vieira, e realizada pelos espíritos Emmanuel e André Luiz. Então hoje chegamos aqui ao capítulo 12 do livro Opinião Espírita, capítulo agora dissertado por Emmanuel, que Emmanuel disserta os capítulos de número par e André Luiz os capítulos de número ímpar. Eu sempre repito, não tem nenhum cabalismo, nenhum misticismo nisso não, gente. É só organização. Ok? Então, bom, e quem vem acompanhando esses vídeos, sabe que cada capítulo desse livro, Opinião Espírita, é baseado em uma parte da codificação, algum trecho de algum livro da codificação, um trecho, um capítulo, Ou seja, Emmanuel e André Luiz dão as suas opiniões espíritas baseadas diretamente na codificação. E o capítulo de hoje, que é o capítulo 12, eles vão Emmanuel, no caso, vai fazer sua dissertação, sua opinião espírita, baseada no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo Eu Não Vim Destruir a Lei, especificamente no item 5. O item 5 fala exatamente do Espiritismo, porque esse capítulo aqui ele fala, o capítulo aqui ele discorre sobre as 3 revelações, que o mundo obteve 3 revelações. A primeira foi através de Moisés, a primeira revelação da lei de Deus, Moisés que trouxe o decálogo, ou como muitos chamam, os 10 mandamentos. A segunda revelação, o Cristo, Jesus Cristo, que traz o Evangelho. E a terceira revelação seria o Espiritismo, que abre, como diz assim, o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, se é que tem gente que recusa, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. É sempre assim, quando alguém me pergunta o que é espiritismo, eu basicamente dou essa definição, É uma doutrina que estuda, o plano espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. É uma definição assim das mais básicas. Se a conversa crescer, aí vai falando as outras questões. Então, o Espiritismo, esse texto vai nos demonstrar que o Espiritismo é algo que demonstra que coisas que tínhamos antes como sobrenaturais, maravilhosas, são coisas naturais mesmo, são forças vivas da natureza, mas que nós não compreendíamos, E aquilo que a gente não compreende, a gente teme, Então a gente até, os fenômenos espirituais eram até temidos, ainda o são hoje, Porque por falta de compreensão. Então o Espiritismo não vem nos demonstrar que são fenômenos naturais, nessa questão da fenomenologia, e que também não veio desfazer das palavras do Cristo, muito pelo contrário, veio corroborar com a palavra do Cristo, Mesmo, ainda que não esteja personificado somente no Cristo, porque diz assim, a primeira revelação ficou personificada em Moisés, a segunda revelação é personificada no Cristo. A terceira revelação, que é o Espiritismo, não está personificada em ninguém especificamente, em ninguém encarnado, e sim nos espíritos, nas chamadas, entre aspas, como diz aqui, nas vozes do céu, Quer dizer, nas vozes do plano espiritual, que são mais diversas, dos mais diversos pontos do globo, que nos vem trazer,
eles mesmos que estão no plano espiritual, nos trazer as verdades do plano espiritual. Então, então não está uma personificação específica. Na verdade, vamos dizer que as vozes dos espíritos, Allan Kardec aqui chamou de um todo coletivo, né? E esse todo coletivo vem corroborar e esclarecer, né, a mensagem do Cristo, né, as partes que ficaram obscuras pelas falsas interpretações, né, e pelas deturpações propositais, né? Então, veio então corroborar com o Evangelho, né, sendo que o Cristo o preside, né, através do Espírito da Verdade, que é alguém enviado direto do Cristo, ou é o próprio Cristo, né, como sugere, né, o próprio texto do advento do Espírito da Verdade. Então, o Espiritismo, como Jesus disse, eu não vim destruir a lei, o Espiritismo também diz, eu não vim destruir a lei que o Cristo trouxe, né? A lei de Deus, a verdadeira lei, a lei universal. Ok? Então, o Espiritismo veio realmente trazer as luzes que faltavam para que possamos compreender o Evangelho de Jesus Cristo. Então, assim, capítulo 1, Evangelho segundo o Espiritismo, todo mundo dando uma lida, né? O Evangelho é um livro que, segundo o Espiritismo, tem que estar sempre sendo lido, né, por quem está aí, né, caminhando nas lides espíritas, né? Então, o capítulo 12, que é de nome, deixa eu abrir aqui, pronto, o capítulo 12 se chama Aplicação Espírita, né, inspirado nesse texto Espiritismo, do capítulo 1, item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, assim, a gente viu lá o Espiritismo no Evangelho, né, que eu discorri aqui para vocês. Agora vamos ver, segundo, né, a visão de Emmanuel, a aplicação disso, a aplicação do Espiritismo, né, a aplicação espírita. E aí ele vai fazer, tipo, uma análise de tudo não, né, tudo entre aspas, né, vamos dizer assim, de modo geral, uma análise por alto das conquistas da humanidade. Das conquistas da humanidade em muitos setores, né, das nossas vidas, né, o setor, sobretudo o setor científico, tecnológico, né? Então, por exemplo, ele fala assim no primeiro parágrafo: tudo aquilo que podemos nomear, quer dizer, tudo aquilo que a gente dá nome, ou seja, trocando em miúdos, que a gente conhece, né? Tudo aquilo que podemos nomear como sendo a grandeza da civilização, quer dizer, tudo que faz a nossa civilização engrandecer, é conjunto de planos experimentados. Ou seja, planos experimentados são planos que foram postos em experiência e aprovados. Quer dizer, foram experimentados. Então, tudo que a gente nomeia e que é grande na nossa civilização faz parte de um conjunto de planos experimentados, daqueles coisas que foram experimentados, testados e aprovados, né? Não só por quem o elaborou, mas por quem usufrui, né, de tudo isso aí. Então aí ele bota educação, né, ciência, economia e indústria demonstram isso. Quer dizer, a nossa educação, a nossa ciência, economia e a nossa indústria demonstra, né, esse conjunto de planos experimentados. Né, planos experimentados. Então, a educação vem sendo elaborada ao longo do tempo. Né? Temos aí diversos ícones da educação que a vem elaborando através do tempo. Né? Temos aí o Piaget, Vygotsky, Ana Montessori, né? Anísio Teixeira, né? Grandes educadores aí que vêm elaborando e melhorando cada vez mais as formas de como educarmos, né, as nossas crianças e nos educarmos também. O que é a criança? Somos nós no início da encarnação, né? Né? A ciência, quando fala ciência são diversos aspectos, né? As ciências da natureza, né? A física, a química,
as ciências humanas, como as ciências sociais e tudo mais, também é um conjunto de elaboração, né, de coisas experimentadas, de observações. A economia também, né, que é tipo um conhecimento bem complexo, né, cheio de gráficos e tudo mais, né, mas que demonstra a nossa situação em relação às nossas finanças, né, e a nossa relação realmente com o nosso consumo e as nossas despesas, vamos dizer assim, né? E a indústria, que é a produção de bens de consumo em larga escala, né? A humanidade esteve na manufatura no passado, né? Tudo feito à mão, manufaturado. Com o advento da indústria, as coisas começaram a ser produzidas em larga escala, em grande quantidade e rápido, né? E isso é o que demonstra na Revolução Industrial, no final do século XIX para o início do século XX. Então estão aí um conjunto de planos experimentados, né, que demonstram a grandeza da nossa civilização. Ok? Bom, e aí Emmanuel continua. Diretrizes modernas do ensino nasceram no pensamento de orientadores que alentam a instrução na Terra, como eu já citei, né, os grandes orientadores, né, esses aqui que eu lembro, né, o Piaget, Vygotsky, Ana Montessori, Anísio Teixeira e outros, né, e tantos outros que trabalham a sério pela educação. Substancializada pelos professores que lhes hipotecam confiança, patrocinam agora a generalização da cultura, ou seja, os educadores criam os sistemas educacionais, mas os professores também que aplicam esses sistemas, né, em sala de aula, sobretudo, né, porque confiam nesses sistemas educacionais, né, e né, as instituições de ensino confiam nesses sistemas educacionais, né, hipotecam confiança, como diz Emmanuel, e através desses sistemas educacionais patrocinam a generalização da cultura, ou seja, espalham a cultura, né, a um maior número possível de crianças, jovens, pessoas adultas. Né? Então, aí a questão realmente da educação, né? Os grandes orientadores que elaboram e os grandes professores, né, educadores que executam, vamos dizer assim. Continuando. Antibióticos eram projetos estanques nas cogitações da autoridade. Não sei porquê, quer dizer, as autoridades de então do passado não estavam nem aí para a produção de antibióticos, de remédios. Eu lembro que eu vi um filme uma vez, eu não lembro o nome, mas aparecia nesse filme Louis Pasteur, né? Louis Pasteur, que... acho que foi Pasteur, gente, espero que eu não esteja falando besteira, viu? Mas se eu falar, me perdoe. Mas assim, acho que foi o criador da vacina antirrábica, não é? Da vacina antirrábica, que é a vacina de raiva, né? Que transmite sobretudo pela mordida do cachorro, né? Por outros animais também, mas o cachorro é porque está mais próximo a gente, o animal doméstico. E ninguém dava crédito ao soro, não era nem vacina, um soro antirrábico dele. Os médicos de então não deram crédito, né, ao soro antirrábico dele e ninguém quis dar crédito. As autoridades também não quiseram patrocinar as pesquisas dele. Ele praticamente, segundo este filme que eu vi, fez tudo sozinho e desenvolveu o soro que hoje está aí, né? Que salva vidas quando alguém toma a mordida de algum animal. É salvo por esse soro. Você vê como é que são as coisas, né? Então, realmente, e aqui está falando especificamente de antibióticos, né? Antibióticos eram projetos estanques nas cogitações das autoridades, ou seja, eles não davam importância. Que se dedicam à saúde humana. Quer dizer, a autoridade que se dedica à saúde humana é normalmente conselhos médicos, né? Corpos médicos, né? Então, eles eram estanques nas cogitações das autoridades que se dedicam à saúde humana. Fabricados pelos cientistas que lhe conferiram crédito, quer dizer, como o Pasteur, que foi atrás, apesar de tudo, né? Fabricados pelos cientistas que lhe conferiram o crédito necessário, são hoje o amparo à existência de milhões de pessoas. Ou seja, quantas mortes teríamos diariamente se hoje não existissem os antibióticos? Uma coisa que no início foi, de certa forma, ignorada,
depois que provada a sua eficácia, a sua importância, hoje é produzido em larga escala, né? Hoje não, né? Há um bom tempo, e salvam milhões de vidas, né? Então, aproveitamentos de áreas desérticas nas desculpa, a garganta coçou. Aproveitamentos de áreas desérticas foi simples ideia na cabeça de estudiosos preocupados em melhorar as condições do povo. Quer dizer, áreas desérticas, gente, áreas improdutivas que não produziam nada, solo seco, né? O que é que nasce de um solo seco, né? O solo é ressecado. Então, mas alguns estudiosos pensaram em aproveitamentos de áreas desérticas para cultivo, né? Ninguém ia acreditar neles. Isso aqui é a terra seca, como é que vai se cultivar alguma coisa aqui? Não é verdade? Utilizada pelos técnicos que lhe consagraram atenção, aumentou recursos e provisões em benefícios da humanidade, né? Mas depois, né, pessoas que realmente laboraram em função disso, provaram que era possível cultivar em áreas secas, desérticas, né? Pelo simples fenômeno da irrigação, né? Irrigação. Agora também temos as transposições de rios, né? Que permitem, por exemplo, na Índia mesmo, ou na Índia não, perdão, no Egito, fizeram transposição do Nilo e isso irrigou muitas áreas, melhorou muito, né, a vida das populações. E aqui no Brasil também, né, tem sido feito transposições e tudo mais, desde que feito de forma séria. O problema é que quando a gente ouve falar de transposição, né, algumas pessoas podem dar algum crédito negativo, mas é pela forma como é feita. Se for feita de forma séria, só traz benefício, né? Não dá impacto negativo na natureza, né? Basta que seja feito de forma séria, né? Ou seja, demonstrou-se que até áreas desérticas eram possíveis de serem cultivadas, né? Coisa que não se dava muito crédito no passado. Imagina, a pessoa fez, eu vou aqui aproveitar essa área desértica para ampliar a produção de alimentos. Provavelmente riam dele, né? Você tá louco, não sei o quê. Mas esses pioneiros insistiram e hoje está aí provado, né? Hoje em dia até vinho se produz no Vale do São Francisco, né? Aqui no Nordeste, imagine, né? Que era você plantar uvas, né? Que era uma coisa que não se pensava, sei lá, uns 40 anos atrás, né? E hoje é possível plantar uvas aqui no Nordeste, né? Acho que até morango, né? Não tem aquela música Morango do Nordeste? Não pode plantar um moranguinho no Nordeste, né? Bom, o automóvel, ou seja, nossos carros, caminhões, né? Os diversos tipos de veículos, né? Motocicletas. O automóvel, a princípio, reduzia-se a esboços traçados pela inteligência, né? Os carros do início, né? Aqueles carambeque, né? Que ligavam o motor rodando a manivela na frente. Interessante, né? Olha a evolução. O automóvel, a princípio, reduzia-se a esboços traçados pelas inteligências interessadas na solução ao problema das distâncias no mundo. Gente, realmente a criação do motor e depois do automóvel reduziu muito as distâncias, porque antigamente, gente, era a pé, de cavalo, de jegue ou de camelo, né? E era uma coisa bem difícil, né? Veja que nas escrituras, no Evangelho, nos Atos dos Apóstolos, né? Era feito tudo a pé, né? Você vê que Paulo de Tarso mesmo corria grande distância a pé, né? Se ele tivesse pelo menos uma bike, né? Uma moto com motor, seria mais rápido, né? Mas você vê os sacrifícios que eram feitos naquela época para disseminar a verdade, né? É isso aí, né? Então, o automóvel, né? Executados por obreiros do progresso que lhes empenham a própria ação, transfigura-se na máquina que atualmente promove a aproximação dos homens em todas as direções. Então, realmente, o automóvel possibilita essa aproximação, né? Esse dinamismo, apesar de que
O descontrole gera congestionamentos, engarrafamentos, né? Mas fazer o quê, né? O progresso nos traz o benefício e nos traz alguns ônus também, né? Existem algumas contas, mas aí é uma questão de organização, né? É uma questão do ser humano aprender a se organizar. Me lembrei agora até, gente, dos irmãos Davidson, Harley Davidson, que criaram, foram os inventores da motocicleta, né? E engraçado, eles eram, pelo que eu li, né? Eu li um Wikipedia deles, né? Eles eram operários e aí iam de bicicleta para trabalhar, aí resolveram adaptar um motor às suas bicicletas para irem mais rápido ao trabalho e de forma mais confortável, menos cansativa, não ficar pedalando, né? Não sabiam eles, nesse momento, que eles estavam criando, né, a motocicleta, que hoje é um veículo muito usado. As pessoas até muitas pessoas entortam a cara para a moto, né, porque diz que é perigoso, é realmente, mas o perigo está no mau uso, né, na negligência, na falta de cuidado, na falta de respeito no trânsito. Não é pelo aparelho em si, que se usado corretamente, também só traz benefícios. Quantas pessoas aí estão tirando o seu trocado, né, trabalhando com entrega de alimentos, né, que se pede, né, não, fast food não, o nome é outro, é delivery, né, quantas pessoas fazendo delivery aí, usando suas motos e tirando seu pão de cada dia e trazendo, né, comida em casa que a gente compra. Então eu vejo mais benefício, né, nessa questão das pessoas olharem a moto sempre com uma visão tão negativa, né? Negativo não, a gente tem que realmente se educar, tanto os motociclistas quanto os outros motoristas, que muitas vezes não respeitam o motociclista, né? Então a questão aí é de educação mesmo, de consideração, não é verdade? Então é isso, o automóvel não só reduz distância, como ajuda, né, em todas essas questões. Então, continuando aqui, avaliam-se motores, né, e melhora ele cada vez mais, né? Praticam-se esportes, também é uma conquista da nossa civilização. Estamos aí com a Olimpíada, né? Maravilhoso isso. Ensaiam-se bailados, quer dizer, tantos tipos de danças que a gente tem aí, né? De todas as culturas no mundo, né? Testam-se receitas culinárias, né? A nossa, como é que diz, a nossa gastronomia cada vez mais sofisticada, né? Comer não é só mais uma necessidade, é um prazer, né? Um dos prazeres da vida, né? Com a gastronomia cada vez mais sofisticada, né? Experimenta-se a qualidade do sabão aconselhado no programa radiofônico. Bom, essa época que Emmanuel escreveu, se usava muito o rádio, né? Mas hoje em dia essas mesmas coisas se fazem pela televisão e pela internet também, né? Então, experimenta a qualidade do sabão, né? Pelas propagandas publicitárias, use este sabão em pó, use este aquele e diversos outros produtos, né? Bem, e o que é que isso tem a ver diretamente com o espiritismo, já que esse capítulo chama-se Aplicação Espírita e é baseado no item 5 do capítulo 1 do Evangelho, né, que fala sobre espiritismo, a terceira revelação, né? O que é que isso tudo tem a ver? Agora vamos entrar exatamente nisso. Bom, a doutrina espírita é código de princípios trazidos ao mundo pelos mensageiros do Cristo, objetivando a restauração do Evangelho, cuja vivência no campo das atividades terrestres o próprio Cristo demonstrou claramente possível. Ou seja, o Cristo não só nos ensinou, mas como exemplificou. Ele vivenciou aquilo que ele nos transmitiu por ensinamento. Não é isso? Então a doutrina espírita é esse código de princípios, né, que os espíritos superiores nos trazem, né, para que o evangelho seja restaurado. O que é restaurar o evangelho, gente? É trazer de volta da sua forma primitiva, como o Cristo deixou para a gente, né? Sem as deturpações, sem os excessos de teologismo, né? Sem os dogmatismos teológicos, né?
excessivos, vamos dizer assim. É, então, o Espiritismo, né, a doutrina espírita, tem essa grande missão, que é essa restauração do Evangelho, na sua forma primitiva, na sua forma pura, como Cristo nos deixou. Né? Isso para nós aqui que estamos nas lides, nas batalhas terrestres, né, buscando consciente ou inconscientemente a nossa evolução espiritual. Né? E ele vem, né, e o Espiritismo vem nos demonstrar, né, a importância e a verdade dos ensinos morais do Cristo. Não só porque o Cristo ensinou, mas também ele demonstrou, exemplificou. Né? Então vem nos esclarecer principalmente os ensinamentos de grandeza moral do Cristo. Né? Não vem só assim na questão de mostrar a parte dos fenômenos que naturalmente eram produzidos pelo Cristo. E hoje a gente sabe que esses fenômenos não são sobrenaturais, eles são naturais, né? São forças vivas da natureza que nós estamos começando a compreender agora. Né? E cada vez que o tempo passar, compreenderemos ainda mais, né? À medida que formos crescendo espiritualmente. Né? Inclusive podendo ser nós mesmos o pivô desses fenômenos, né? Nós mesmos produzi-los, né? Porque o próprio Cristo disse: podeis fazer o que eu faço e muito mais. Né? Então, seguindo então, cabe assim a nós, os discípulos e seguidores da nova revelação, né? Que é a terceira revelação, o dever de não interromper-lhe a marcha no enlevo improdutivo diante dos fenômenos e nem paralisar-lhe a força edificante nas conjecturas estéreis, reconhecendo que compete a nós todos a obrigação de incorporá-la à nossa própria vida, de modo a provar que o Espiritismo é a religião natural da verdade e do bem que renova e funciona. Então, a partir daí, gente, a gente vê, né? O Espiritismo é também uma conquista da humanidade. Aliás, para nós espíritas, a maior das conquistas. O texto aqui, como eu fui lendo para vocês e comentando, falou das conquistas da humanidade na ciência, na economia, na indústria, os automóveis, motores, não sei o quê. Tudo isso, conquistas da humanidade e que torna o nosso viver melhor desde que usado corretamente. O Espiritismo também é também uma das conquistas da humanidade, né? Porque vem nos trazer as luzes da vida verdadeira. Porque todas essas conquistas anteriores descritas no texto são importantes, mas são vivenciadas apenas enquanto estivermos encarnados. As verdadeiras conquistas são as conquistas do Espírito, porque são essas conquistas que continuam conosco quando trespassarmos, né, para o outro lado, desencarnarmos, né, o corpo morrer, e nós desencarnarmos, né, e ascendermos em espírito para o plano espiritual. Né? Então, peraí aqui. Opa! Então é isso. Então, o Espiritismo nos traz a maior conquista, nos ajuda a ter a maior conquista de todas. Né? Repito, as conquistas outras descritas no texto são grandes, melhoram a nossa vida, mas a maior conquista de todos são as luzes espirituais que o Espiritismo nos traz, porque são essas que ficam conosco até quando a gente desencarna, porque as outras ficam tudo aí, quando a gente deixa o mundo, quando a gente desencarna. Por mais maravilhosas que sejam. Então, cabe a nós, né, espíritas, se realmente a gente quer se colocar, se a gente tenta pelo menos sermos espíritas sérios, cabe a nós fazer essa aplicação espírita. Né? Primeiro, não deturpar, quando fala aqui, o dever de não interromper-lhe a marcha no enlevo improdutivo diante dos fenômenos e nem paralisar-lhe a força edificante nas conjecturas estéreis. Quer dizer, adaptar o Espiritismo às nossas mesquinharias humanas,
porque infelizmente muitos confrades espíritas assim o fazem, né? Adapta os princípios espíritas às mesquinharias humanas, em vez de fazer o contrário, né? É sobrepor as mesquinharias, as luzes espirituais do espiritismo, sobrepor as nossas mesquinharias humanas. Então, Emmanuel chama a atenção. Nós temos o dever de não permitir que isso aconteça, né? Conjecturas estéreis, né? Essa coisa toda. E compete a nós todos a obrigação de incorporar o espiritismo na nossa vida. Não é só uma coisa que a gente vê quando vai ali no centro espírita ou quando lê um livrinho, não. Tem que incorporar e fazer parte o espiritismo do nosso viver comum. Então, se a gente, mais uma vez eu digo, se a gente se compromete a ser espírita mesmo, espírita sério, como diz Allan Kardec, nós temos que incorporar a doutrina nas nossas vidas, né? E sermos espíritas a todos os momentos. Não é ser espírita a todo momento, gente, não é ficar falando de espiritismo o tempo todo, toda hora, né? Não é ficar bitolado, não. É o nosso comportamento comum também está sendo guiado pelas luzes da doutrina espírita. Só isso, né? Não é questão de ficar falando de espiritismo o tempo todo, de dogmatismo, né? É a gente realmente viver, né? Ou pelo menos tentar viver aquilo que a gente aprende. Eu digo tentar porque às vezes a gente falha pelas nossas fraquezas, mas o importante é que a gente persista nessa questão, né? Tentar viver aquilo que a gente aprende, né? Porque o Jesus, né, ele ensinava, mas ele também viveu aquilo que ele ensinava, aquilo que ele acreditava, que ele acredita, né? Que ele vive. Eu não posso dizer que Jesus acredita, Jesus vive isso, né? Que é um espírito puro, né? Então, assim, e provar que o espiritismo é a religião natural da verdade que renova e funciona. Quer dizer, o que é religião? A religião, a gente sempre pensa a religião como coisa de dogmatismo, né, de credo. Não. Então, quando ele fala assim, a religião natural, quer dizer, é a forma natural da gente observar e vivenciar as verdades espirituais, né? Tem até um livro chamado Diálogos da Religião Natural, do filósofo David Hume, do filósofo inglês, né? Muito interessante, que ele vai falar sobre a questão da religião natural, né? Que está à parte de todo e qualquer dogmatismo de instituições, né? Então Emmanuel também usa essa expressão aqui para dizer assim, que o espiritismo é a nossa religação natural com Deus, com a divindade, com os espíritos superiores, sem dogmatismo, sem paredes de igreja ou de qualquer outro tipo de templo. É uma coisa nossa, né? O templo, na verdade, tem que ser nós mesmos nessa questão aí, né? Nós mesmos. Sermos esse templo vivo, vamos dizer assim, né? E demonstrar que o espiritismo realmente ele renova e funciona, quer dizer, o espiritismo ele é eficaz, tanto quanto as outras coisas desse texto que foram testadas, motores e etc., ciência, economia, demonstrar que o espiritismo também é bem aplicado, né? Quando bem aplicado, o espiritismo funciona. O espiritismo ele é tão funcional, né, quanto as outras conquistas da humanidade que foram descritas nesse texto. Então ele realmente renova, ele nos ajuda a nos renovarmos interiormente, como espírito, e ele realmente funciona nesse trabalho, nesse labor. Basta que a gente estude e vivencie o espiritismo de forma séria. Ele funciona tanto quanto as outras conquistas da humanidade descritas no texto, né? Na área da ciência, do progresso, dos automóveis e muitas outras coisas que Emmanuel poderia descrever nesse texto, mas acho que aí ficaria muito longo, né? Então ele preferiu ficar por aí, né? Para ser um texto um pouco mais econômico, né? Então é isso, gente. Então assim termina aí o texto, né? O capítulo 12, mais uma opinião espírita aí de Emmanuel, que a gente faz essa reflexão. O importante, além de tudo, gente, né? Eu estou fazendo aqui esse estudo dirigido, né? Que estou aqui no capítulo 12, ou seja, já é o 13º vídeo, né, que começou com a introdução. É importante que quem está acompanhando, ou quem está chegando agora aqui, não importa, também procure ler o livro. Não fiquem só com a minha opinião sobre a opinião de Emmanuel no livro Opinião Espírita, né? É bom que cada um também desenvolva a sua opinião,
leia, né, o livro Opinião Espírita. Quem não tiver o livro físico, tem na internet, em PDF, é fácil. É só botar no Google que acha, né? Leiam também a parte do Evangelho, todas as partes da codificação que são indicadas no início dos capítulos, vocês leem também, né? E aí depois leem o capítulo do Opinião Espírita, né? Para fazer um estudo assim mais eficaz, e tenham vocês também as suas próprias reflexões, as suas próprias considerações. Não fiquem só com as minhas palavras, né? As minhas palavras eu tento fazê-las úteis e verdadeiras o máximo possível até onde eu posso alcançar. Mas é importante que cada um também busque por si só, né? Eu fazer a leitura do livro e das partes da codificação referente aos capítulos, né? No caso hoje, leia aí o capítulo 1, né, o item 5, né, e o capítulo 12, que é a aplicação espírita. Ok, gente? Então, vou encerrando por aqui, né? A todos que tiveram aí a paciência de chegar aqui até o final desse vídeo, muito obrigado. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus.